Oi pessoal, tudo bem? Eu voltei depois de muito tempo desaparecida do YouTube especificamente. Eu reapareci. Antes de começar a falar do filme que eu vou falar hoje, eu queria dar uns recadinhos. O primeiro não é me explicar muito, porque eu acredito que eu não precise me explicar muito nesse sentido, mas é só pra dar uma justificativa. Senta que lá vem a história. Eu desapareci, eu dei uma sumida braba aí, porque eu não tive meses fáceis, assim como grande parte da população mundial também não teve. Então, realmente, eu não tava com energia, eu não tava com cabeça, eu não tava com psicológico pra ficar gravando vídeo sobre as coisas que eu estava assistindo, vendo, lendo, jogando. Enfim, eu não tava com a cabeça muito boa, mas agora ela já voltou pro lugar, já, centralizou, espero, assim espero. E outro recado que eu quero dar. Eu tava muito na dúvida de saber como que eu voltava a aparecer, que tipo de vídeo eu voltava a fazer. E aí eu perguntei no meu Instagram qual tipo de conteúdo vocês iam gostar de ver. E a maioria das pessoas falou pra eu gravar sobre as coisas que eu tava vendo mesmo, os filmes que eu gostava de ver, os filmes de terror principalmente, livros que eu tava lendo e tal. E não me preocupar muito com o fato da coisa estar na moda ou não, ou de estar todo mundo falando ou não. Enfim, porque eu assisto e eu gosto de umas coisas muito esquisitas. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. E de umas coisas que as pessoas não estão falando tanto na grande internet. Eu tô editando aqui pensando, nossa, soou muito como, ai, só você, a diferentona, que gosta de coisas diferentonas e ninguém mais gosta das coisas que você gosta, sua diferentona. Enfim, não é isso, tá, gente? Não é isso. Então, a minha preocupação era, será que isso vai ser interessante pra alguém? Será que isso realmente vai ser legal pra alguém assistir? E no meu Instagram, quando as pessoas me responderam, elas me acalmaram, vocês me acalmaram, falando que não, grava sobre tudo que você quiser. O que é bom, porque eu assisto muita tranqueira, eu gosto de falar de coisa trash, então tá ótimo. E o que é bom também, porque assim, sobre as grandes produções e sobre as grandes séries, tipo Loki, que eu adorei, ou Cruella, o filme que eu também amei, a maioria das pessoas na internet, minha gata está louca aqui atrás. A maioria das pessoas na internet já tá falando, então eu não vou falar nada muito diferente do que a maioria das pessoas está falando. Então por que não falar sobre as coisas que eu gosto de ver também, além da grande mídia do entretenimento? Por isso, eu resolvi começar a reaparecer e ressurgir falando de um filme que eu vi recentemente, que não tá muito longe da grande mídia também não, muita gente comentou sobre ele, e apesar de eu não saber nem que ele ia ser lançado, eu só descobri depois que ele já saiu. Apesar disso, é um filme que as pessoas não estão falando tanto. E também não merecia tanto que as pessoas falassem, porque já vou adiantar aqui minha opinião, eu não gostei muito, mas eu acho que eu tenho algumas coisas legais pra falar sobre ele, independentemente do filme ser bom ou não. Como vocês devem ter percebido aqui atrás, quer dizer, não mais, porque parou de passar o trailer. Eu vou falar sobre o novo filme da franquia dos Jogos Mortais, que não leva o nome de Jogos Mortais. Espiral é um novo filme da franquia do universo dos Jogos Mortais, ele saiu esse ano, é de 2021. E ele não é dirigido pelo James Wan, apesar do James Wan ser um dos produtores executivos, ele não dirigiu, ele não trabalhou no roteiro nem nada. O que já me deixa com o pé atrás, assim, porque apesar de eu gostar muito do primeiro Jogos Mortais, do segundo Jogos Mortais e do terceiro Jogos Mortais, eu não consegui me conectar com nenhum outro filme dos Jogos Mortais. Desconectar, né? Falar eu me conectei com um filme dos Jogos Mortais, sendo que é um filme de terror horroroso. Não é bem conexão a palavra que eu tô buscando, mas tudo bem, eu não consegui gostar de nenhum outro. Porque eu acho que realmente toda a genialidade e o que foi original no primeiro Jogos Mortais não conseguiu ser reproduzido nos outros filmes. Parte da culpa é porque realmente o James Wan não assinou mais nem a direção, nem o roteiro de nenhum outro filme. E parte da culpa também é pelo fato de que uma hora já deu, né? Uma hora gasta, uma hora a gente não tem muito mais da onde sugar conteúdo de uma mesma história e de um mesmo universo, né? E o James Wan só tá como produtor executivo de Espiral, e dá pra perceber isso. E a direção, que ele passou longe também, dá pra perceber, é o maior problema desse filme, e uma pena também, porque o roteiro é fraco em alguns aspectos, mas a gente também não podia esperar uma obra-prima vindo de mais um fruto da franquia dos Jogos Mortais, né? Porém, o que me deixou mais chateada, diferente dos outros últimos filmes dos Jogos Mortais, que eu não gostei, será que eu tô falando dos Jogos Vorazes o tempo todo, enquanto eu tô falando... eu deveria estar falando dos Jogos Mortais? Talvez. Na edição eu vou descobrir. O que me deixou mais decepcionada com esse filme, que não aconteceu nos outros filmes da franquia dos Jogos Mortais, mas pro final ali, a partir do quarto, do quinto filme,
é que o roteiro desse filme, a história, na verdade, a história tinha muito potencial. E eles tiveram uma ideia inicial legal, só que eles não conseguiram trabalhar essa ideia de um jeito para aproveitar o potencial dela. E também não conseguiram aproveitar o elenco. Esse filme, Espiral, tem o Chris Rock no elenco, tem o Samuel L. Jackson no elenco. Então, assim, a gente já vai com a expectativa um pouco acima, né? Apesar do Chris Rock ser conhecido pela comédia e por trabalhar muito com comédia. E eu, se eu não me engano, esse é o primeiro trabalho dele na Lionsgate, que é a produtora de Jogos Mortais. Apesar disso, ele é um bom ator. Então, né, a gente tava esperando algo indo numa outra linha, assim, sabe? E tem o Samuel L. Jackson no elenco também. Então você já pensa, porra, tipo, é o Samuel L. Jackson, sabe? This is a tasty burger. Como que esse cara vai aceitar fazer um filme que não, né? Enfim. Eu acho que eu sei porque ele aceitou fazer esse filme. Porque o plot, a história realmente, a premissa é muito boa. O filme, sem dar nenhum spoiler assim, muito profundo sobre ele também, né? Não sei se quem tá assistindo aqui agora já assistiu o filme ou pretende ver. Mas enfim, o filme, ele trata, em certo ponto, de corrupção policial. E isso é uma discussão muito grande nos Estados Unidos. Deveria ser uma discussão muito grande no mundo inteiro, né? Mas nos Estados Unidos as pessoas têm uma abertura maior para esse tipo de discussão. As pessoas falam mais sobre isso sem tantos pudores. É uma das camadas do roteiro desse filme, de Espiral. E eu achei isso muito fantástico pra colocar dentro de uma história dos Jogos Mortais. Então, assim, eu tava com a expectativa... Eu fiquei com a expectativa alta vendo o elenco. Fiquei com a expectativa alta quando eu comecei a ver o filme. Eu entendi que talvez ele fosse por esse caminho. E aí, gente, aí é ladeira abaixo, decepção, tristeza e sofrimento. Que potencial desperdiçado, sabe? Além, eu que esqueci o nome do ator, mas o filme também tem como um dos protagonistas aquele ator que faz Handmaid's Tale, que faz o Nick no Handmaid's Tale. Eu esqueci o nome do ator, eu vou colocar aqui, vai passar em algum lugar. Então, assim, realmente eu tava com expectativa muito alta e foi um desperdício. Vou contar a história de uma forma bem resumida, sem spoilers, tá? O Espiral se passa alguns anos depois dos acontecimentos de da franquia Jogos Mortais. E a gente começa a entender que talvez tenha um copycat, né? Um serial killer que imita o jeito de agir e o jeito de, né, enfim, de cometer os crimes de algum outro serial killer famoso. No caso, esse serial killer de Espiral tá imitando, obviamente, né, não podia ser diferente, o serial killer do Jigsaw, que é o serial killer da franquia dos Jogos Mortais. E tem um detetive, interpretado pelo Chris Rock, que a gente vê que ele tem um problema na corporação ali de polícia de Nova York. Eu acho que é Nova York ou Los Angeles. Eu acho que é Nova York. Meu Deus, eu não lembro. Sou péssima pra fazer review de filmes. A gente percebe que ele tem um problema lá na unidade que ele trabalha, porque ele denunciou algum policial corrupto. E a gente não sabe muito bem como isso aconteceu. A gente só sabe que todo mundo na corporação não vai com a cara dele, de maneira nenhuma. E olha o potencial disso, gente. Eu fiquei muito decepcionada, porque o potencial dessa história, se bem trabalhado, fosse... Meu Deus. E provavelmente foi por isso que Samuel L. Jackson aceitou fazer esse filme. Ele tem essa questão, mas ele é designado a trabalhar em dupla com esse detetive novo, interpretado pelo menino que eu esqueci o nome, para investigar justamente os crimes desse serial killer que está imitando o Jigsaw. E ele é filho do Samuel L. Jackson, que era um detetive muito reconhecido ali dentro, era um detetive muito importante, ele era um policial muito importante, ele era muito importante ali para a corporação como um todo. E por isso, inclusive, que ele teve um problema sério com o filho dele, com o personagem do Chris Rock, porque quando o filho dele denunciou, a gente vai percebendo isso depois em alguns flashbacks, quando o filho dele denunciou esse problema, essa questão de corrupção dentro da polícia, respingou pro pai dele, que era chefe de polícia, o detetive e chefe de polícia. E aí o relacionamento dos dois ficou muito conturbado. E olha, gente, de novo, o potencial dessa história. Eu falando sobre a história é muito melhor do que o filme como um todo, tá? Porque o filme tem trocentos problemas. Vamos lá, vamos começar. O que a gente espera quando a gente pensa no filme dos Jogos Mortais, da franquia dos Jogos Mortais? A gente sabe que vai ser um filme com uma montagem mais ágil, porque desde o primeiro, aquela montagem com aquela música que fica cortes e tal, a gente sabe que tem essa pegada meio videoclipe, a gente sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, pelo menos os 2, 3 primeiros filmes dos Jogos Mortais tinham um desenvolvimento de personagem um pouco acima da média para filmes de terror, principalmente filmes de terror assim, gore, né, bem trash. E não é o que a gente vê nesse, sendo que justamente nesse filme em Espiral,
A gente tem um potencial muito grande de personagens que poderiam ser muito bem trabalhados. E isso não acontece. Porque a montagem é ágil demais de um tempo que não te deixa processar os acontecimentos, as coisas que você tá vendo. Desde as armadilhas criadas pelo serial killer ali, que popularizou a franquia Jogos Mortais, né? Que é aquela coisa, tipo, toda engenhosa pra castigar alguém, pra punir alguém. A gente não consegue processar isso nesse filme. Tem várias sequências bem pesadas, só que a gente não tem tempo pra absorver e pra se incomodar e pra sentir aquele medo pelo personagem ou sentir o peso que aquilo deveria transmitir. Ao mesmo tempo que isso acontece, é um filme que trata e fala sobre corrupção policial e poderia abordar isso de um jeito muito original dentro da franquia de Jogos Mortais, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, com as discussões sociais que a gente está tendo hoje. Eu fico pensando no potencial que esse filme não teria se ele fosse bem executado, sabe? E a gente não tem isso porque a gente não tem tempo de digestão ao longo do filme. A gente não consegue digerir nada, porque tudo é muito rápido, é dirigido de uma maneira muito rápida, e a câmera é manuseada de um jeito muito agressivo, que não seria necessário o tempo todo. A gente sabe, principalmente no final dos filmes dos Jogos Mortais, que tinha aquela sequência super rápida mostrando as coisas como elas aconteceram e enfim. Isso é uma marca registrada da franquia. Só que nesse filme, no Espiral, é o tempo inteiro. E você realmente não consegue processar os acontecimentos e eles não parecem reais. Já que estamos falando sobre serial killers, eu publiquei um livro. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre ele mais pra frente, mas de uma forma resumida, caso vocês se interessem. Tá vendo na Amazon, tá vendo em outras livrarias também, eu vou deixar os links aqui embaixo. Mas, de uma maneira resumida e sem spoilers, ele é um thriller psicológico sobre violência de gênero e totalitarismo. Tem serial killer na história, sim, tem um pouco de distopia na narrativa, mas eu vou deixar a sinopse aqui embaixo também, o link, se eu já tiver gravado, do vídeo falando exclusivamente sobre esse livro. Tô muito feliz, gente. Realmente é meu bebê, meu filho nasceu. Chama Delírio. E vocês podem comprar nos links que eu vou deixar aqui embaixo. Eu já disse isso, né? Outra coisa também que me incomodou muito no filme é a questão de que contribui para esse sentimento de você não conseguir absorver. É a questão de passagem do tempo. A gente não sente o tempo passando. E isso deixa o filme bem irreal também. Tem alguns momentos que alguns personagens falam, tipo, não sei o que, a gente se viu há uma semana atrás e não pareceu que passou uma semana, sabe? E não é porque não colocaram, tipo, uma semana depois, não é isso, é o sentimento de tempo mesmo, que é um recurso que tem que ser bem utilizado nos filmes de uma maneira, principalmente pela direção, pelo roteiro, pela fotografia. A gente precisa sentir o peso do tempo e a gente não sente isso. Parece que tudo aconteceu em um dia só, o que provavelmente não é verdade, porque dá pra perceber pelo filme que aconteceu em semanas, em meses e tal. E a gente não sente isso. Então tira a realidade do filme também e tira a digestão que a gente tem que ter de cada cena também. Isso me incomodou demais. O que é muito triste, porque tinha um potencial muito grande pra gente discutir punitivismo, pra gente discutir questões, de novo, como corrupção e violência policial. Tinha muito potencial, gente. Isso que é triste. Então, assim, eu escolhi falar dele hoje, não porque eu achei um filme bom, longe disso não achei, mas pra falar sobre como, às vezes, uma boa ideia pode ser muito mal desperdiçada quando todo não funciona. Então, não adianta uma boa história, não adianta você vender uma boa história, você precisa trabalhar ela de uma maneira eficaz. O que não é o caso desse filme, e o que é um grande desperdício, porque realmente tinha muito potencial. E não foi o que aconteceu. É isso, gente. Esse foi meu comentário sobre Espiral, um filme, como o próprio subtítulo diz, um capítulo do livro dos Jogos Mortais. Espero que vocês tenham gostado, aqui pra me incentivar. E comentem aqui, comentem me falando qual é o filme favorito de vocês da franquia Jogos Mortais, que eu vou adorar saber.